Equação da energia para um escoamento incompressível em regime permanente. Incompressível igual a massa específica e peso específico constante. Regime permanente igual às propriedades em uma seção não mudam com o tempo. Iniciamos considerando a instalação com uma entrada e uma saída. Lembrem, escoamento é considerado incompressível quando a sua massa específica ou o seu peso específico permanece constante. Isso ocorre desde que o escoamento seja considerado também isotérmico, ou seja, temperatura mantida constante. E a condição de regime permanente indica que o tempo não é uma variável do fenômeno que estamos estudando. Então não haverá necessidade de trabalharmos com equações diferenciais. Isso implica que quando eu fixo uma seção, todas as propriedades daquela seção vão permanecer constantes com o decorrer do tempo. Podem mudar de seção para seção, mas não mudarão na seção com o decorrer do tempo. Outra coisa que é fundamental, já que para o escoamento ser incompressível, o escoamento é considerado isotérmico, é lembrar que as energias termodinâmicas variam com a temperatura. Como a temperatura é mantida constante, o que implica, quando eu faço um balanço de energias, elas vão ser iguais e vão se anular. Por este motivo, nós não consideraremos as energias termodinâmicas, só trabalharemos com as energias mecânicas. Bom, mas se eu considerar no sistema internacional, a unidade de energia mecânica seria joule. Eu não consigo visualizar o joule, nem eu. Eu também não consigo visualizar o joule. Por esse motivo, nós estudaremos o escoamento através do que denominamos de carga. A carga seria a energia por unidade de peso. Quando eu penso na energia por unidade de peso, eu teria joule sobre Newton. Só que joule é Newton vezes metro. Quando eu divido Newton vezes metro por Newton, eu vou ter como unidade de carga metro. E todo técnico, todo engenheiro consegue visualizar o metro. Então é por isso que de vez em quando eu encontro a carga sendo definida por metro de coluna d'água. É comum isso, sim. A pessoa está indicando que está estudando uma instalação onde o fluido que está escoando é a água. E lembre, 1 metro de coluna d'água é a mesma coisa do que 1 metro. A equação da energia para um escoamento incompressível em regime permanente, ela vai nos possibilitar um balanço de carga entre duas seções. Por exemplo, entre a seção 1 e a seção 2. E nessa situação, supondo que o escoamento está ocorrendo de 1 para 2, nós teríamos que a carga total em 1, mais a carga da máquina, no caso, essa máquina, como estamos estudando instalações de bombeamento, é uma bomba hidráulica, é igual a carga total em 2, mais a perda de carga de 1 até 2. Ora, a carga total em 1 nós vamos representar por H1. A carga da máquina, HM, que seria a carga manométrica da máquina. No caso da bomba, seria HB, carga manométrica da bomba. A carga total em 2 seria o H2 e a perda de carga nós vamos representar por H de perdas. Vamos acabar refletindo sobre cada uma destas parcelas. Legal, assim eu vou conseguir entender o desenvolvimento desse estudo. Então, vamos considerar esse trecho de uma instalação de recalque. Aqui nós temos a água sendo succionada para a bomba, que é motor elétrico, e vai ser recalcada através dessa tubulação. Aqui nós teríamos um manovacômetro, aqui um manômetro, que estamos considerando a entrada da bomba, a saída da bomba. Aqui nós teríamos uma redução, um manômetro diferencial em forma de U. Aqui nós teríamos um trecho onde não há nenhuma singularidade, ou seja, acessório hidráulico, área mantida constante, comprimento é desprezível. E aqui temos também um manômetro diferencial em forma de U. Aqui seria para estudar a perda de carga entre 1 e 2, e aqui seria para estudar a perda de carga entre 2 e 3. No balanço, só consideramos as cargas mecânicas. E aí nós temos a carga potencial de posição, que é o Z. O Z seria a energia potencial de posição, que é mg, Z dividido por mg. Corta, só sobra a cota. A cota tem como unidade uma unidade de comprimento. Importante mencionar que para definir essa cota nós teremos que adotar um plano horizontal de referência. No caso das instalações, geralmente sempre trabalhamos em relação ao eixo da tubulação. Teríamos a carga de pressão,
que seria a relação entre pressão sobre o peso específico, que quando estudamos a parte de estática dos fluidos representávamos pela letra H. Esse H também seria uma unidade de comprimento. Lembra, nossa equação tem que ser homogênea. E nós teríamos a carga cinética, que seria a energia cinética dividido pelo peso. Então eu teria meio de mv ao quadrado dividido por mg, que vai nos dar v ao quadrado sobre 2g. Ora, v ao quadrado sobre 2g, eu também vou ter como resultante a unidade de comprimento. Por esse motivo é que eu posso falar que numa seção X do escoamento, a minha carga total nessa seção X seria a carga potencial na seção, mais a carga de pressão na seção, mais a carga cinética na seção. Nessa situação dessa figura, nós teríamos que a carga inicial, que seria o nosso H0, mais o HB, seria igual ao H final, que seria o H3, mais a perda de carga de 0 a 3, ou seja, a perda de carga antes da bomba, mais a perda de carga depois da bomba. Então nós teríamos carga potencial em 0, mais a carga de pressão em 0, mais a carga cinética em 0, mais a carga manométrica da bomba, igual a carga potencial em 3, mais a carga de pressão em 3, mais a carga cinética em 3, mais a perda de carga de 0 a 3. Importante observar aqui o seguinte: se trabalhar na escala efetiva, tanto a pressão em 0 quanto a pressão em 3 será a pressão atmosférica. E na escala efetiva ela vale 0. Outra coisa, pela condição de regime permanente, nós sempre vamos considerar o nível de reservatório constante. Ora, se o nível do reservatório é constante, eu vou poder afirmar que tanto a velocidade em 0 como a velocidade em 3 também vai ser igual a 0. Uma coisa que é bom ficar bastante claro para a gente: o único trecho de uma instalação de bombeamento que não consideramos a perda de carga na equação da energia será quando trabalharmos entre a entrada e a saída de uma máquina. Não é que eu não considero a perda de carga, eu vou considerá-la, mas eu vou considerá-la no rendimento da máquina. Como eu considerei no rendimento da máquina, eu não tenho necessidade de considerar na equação da energia. No caso do nosso esquema, seria a perda de carga entre 1 e 2, nesta equação, não seria considerada porque ela já estaria no rendimento da bomba. No próximo vídeo, aplicamos a equação da energia para o escoamento incompressível e em regime permanente com dados da bancada.